eu vou te aconselhar ali na primeira sessão que você pode fazer com ele. Primeira sessão que é uma sessão ali de diagnóstico para você entender um pouco sobre como que ele tá, sobre como que ele, qual que é a situação atual, o que que levou ele a te procurar, quais são as angústias, quais são as preocupações, quais são os problemas. É é aquela sessão do chororô, né, aquela sessão que ele vai realmente chorar as mágoas, ele vai falar tudo o que está o incomodando, né, e que são oportunidades para que você possa ajudá-lo a virar uma determinada situação, né, a ajudá-lo em uma determinada situação. Algumas questões básicas que você pode avaliar nessa primeira sessão é, obviamente, a situação atual que ele se encontra. Primeiro, por que que ele está te procurando, vai ter uma determinada área da vida que vai ser vai ser um desafio para ele naquele momento, e vai ser nessa área que você vai ajudá-lo a atuar. Quando a gente pensa nos números de Grabovoi, podem ser atuados em qualquer área da vida, então por isso que eu gosto de, avaliar primeiro em qual área, né, ele tem maior desafio. Eh, uma outra pergunta, né, é a situação atual dele, né, qual que é aquela situação em que ele se encontra. Eh, qual é o real problema do ponto de vista dele, e como que ele se sente em relação a esse problema. Esse ponto também é muito importante. Como que ele encara isso? Porque o problema ele é um fato. A forma que a pessoa encara, aí sim é o ponto que tem que ser avaliado. O que é problema para mim, pode não ser problema para você. O que é problema para um cliente, pode não ser problema para outro, ou pode até mesmo ser uma oportunidade para outro. Da mesma forma, né, como quando os empresários falam que momentos de crise são momentos de grandes oportunidades, é o mindset deles, é a forma que eles enxergam. Outras pessoas podem interpretar que o momento de crise realmente é um momento de muita crise e um momento de muita preocupação. Então, o que eu quero trazer aqui o ponto de vista dele em relação à situação que ele se encontra é muito importante. Esse bate-papo, o que que eu chamo de travado, né, o cliente destravado é o cliente transformado. Quanto mais destravado ele tiver para trazer para você todos os updates que você precisa, todos os insumos que você precisa, para que você possa ajudá-lo a se autotransformar, quanto mais destravado ele tiver, melhor. O problema é que você já deve ter passado por isso, eu já passei por isso várias vezes. Tem algumas pessoas que não falam muito, tem algumas pessoas que não desabafam, né, que têm dificuldades de compartilhar sobre aquela questão. E isso acaba dificultando para você como terapeuta identificar como que ele pode trabalhar aquilo ali, né, para melhorar aquela situação. Então, ele tem que te ajudar a você ajudá-lo. Para ele te ajudar a você ajudá-lo, ele tem que ser destravado. Ele tem que ser falador, né, ele tem que falar, 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 porque ali, naquele momento, você vai conseguir, eh, todos os insumos necessários para que você possa trabalhar com ele. As imagens, elas podem ajudar a estimular, né, uma conversa, a destravar esse cliente. Então, se você tiver ao vivo, você pode, ou imprimir, se estiver no seu consultório, né, presencial, você pode já deixar essas imagens impressas e mostrar para ele, ou dependendo do tamanho, né, da tela do seu celular, pode mostrar no celular, ou se você tiver com computador, laptop, né, lá no consultório, você pode mostrar no laptop. E se essa sessão ela for online, você pode compartilhar ali a tela com aquele cliente e levantar uma discussão sobre uma determinada imagem. Ora, mas que tipo de imagem pode destravar um cliente que não fala sobre si dentro de uma sessão de terapia integrativa? A gente pode pensar não só em imagens, tá, como frases também, e eu vou te explicar exatamente agora como que você vai fazer. São imagens relacionadas com aquela área da vida. Para você fazer isso na primeira sessão, para você não perder essa primeira sessão, para que você consiga ganhar o máximo de informações dentro dessa primeira sessão, você tem que pedir para ele
te passar antes da sessão, eh, sobre qual área da vida ele gostaria de atendimento. E aí você já vai ter uma certa noção de como que você pode preparar essas imagens. Elas vão ficar ali guardadas, caso você precise, elas são ali o seu backup para você consultar e para você usar, né. Então elas são uma carta na manga. Elas são uma carta na manga caso você precise de usá-las. Pode ser que você não precise, pode ser que o cliente ele já seja destravado, mas se ele for, você já está com elas ali, você já pode usar. Então vamos supor que ele fale que é uma questão, enfim, gostaria de perder peso, no caso das mulheres e tal, algo nesse sentido, né. E também já está fazendo tratamento talvez até psicológico, né, com a nutricionista, já está fazendo, sei lá, algum coach life e gostaria de potencializar isso com um, tratamento de terapia integrativa, ou é uma pessoa que já é muito aberta a terapias integrativas e acha que mudando, né, vibracionalmente, energeticamente, que ela poderia guinar a vida dela nesse sentido, na parte da na parte da do alinhamento, né, do reequilíbrio em termos de peso. Então, você pode, buscar algumas imagens com algumas frases em cima das imagens, né, você pode fazer isso facilmente, né, no computador ou, enfim, ou então pode ter a frase separada e no momento que você mostrar a imagem, você fala essa frase. E você pergunte o que que essa pessoa acha dessa imagem e dessa frase. Essas imagens, elas têm que estimular 4 quesitos importantes dentro do seu cliente. São imagens naquele aspecto da vida, naquela área da vida que ele quer tratamento, que ele quer um pacote com você, que ele quer uma ajuda sua. 4 aspectos que específicos que tem que estimular no seu cliente baseado nessa imagem. Então pode ser qualquer imagem relacionada com aquela área da vida, mas tem que ser uma imagem que estimule o julgamento dele, ele tem que sentir vontade de julgar aquela imagem, tem que tocar em alguma coisa ali, né, tem que gerar um incômodo, tá. Um incômodo que leve ele a julgar, ou a criticar aquela imagem, ou a reclamar, né, da própria vida, olhando a imagem, alguma coisa assim do tipo, ou até mesmo se sentir um pouco revoltado, tá. Então, são imagens que estimulem esse tipo de atitude, porque essas atitudes, elas são reflexo do lixo que tem ali dentro. Elas são reflexos da lama que tem ali dentro. Elas são reflexo da podridão que tem ali dentro, que precisa ser ressignificada. Então, o destravamento é fazer você ter acesso a isso aí. Porque se você não tiver acesso ao lixo, como é que você vai limpar a casa? E se a casa não estiver limpa, como é que, né, se o terreiro não estiver limpo, como é que ele vai gerar frutos? Né? Como é que vai dar flores? Então, o primeiro ponto é entender o que que tem ali que faz com que ele julgue, critique, reclame ou se sinta revoltado.